Olá, meninos e meninas do sétimo ano, professora Ana Flávia, tudo bem com vocês? Espero que sim. E dando continuidade às nossas videoaulas de geografia, nessa semana iremos entender um pouco sobre o processo de regionalização do Brasil, ou seja, de que forma o Brasil foi dividido regionalmente. Na aula de hoje, iremos entender essa divisão regional com base no critério do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos começar e boa aula a todos. E iniciando nosso conteúdo sobre o processo de regionalização do Brasil, precisamos entender o processo de formação do Estado brasileiro. Como assim? O nosso país, ele tem como um regime democrático, ou seja, ele tem como uma base estrutural política a federação, que significa a população brasileira escolhe o seu representante governamental de 4 em 4 anos. Que governantes são esses? Vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, prefeito, governador e presidente. Então, de 4 em 4 anos, ocorrem eleições onde a população brasileira escolhe os seus candidatos para governar o nosso país. Por quê? Na nossa divisão territorial, se teve uma necessidade de dividir as nossas terras em regiões, depois em estados, que no começo da formação brasileira eram chamados de províncias e hoje são chamados de estados. Ou seja, a nomenclatura mudou, mas a classificação de desenvolvimento e obrigações políticas continua a mesma. Cada estado tem a sua Constituição que deve ser respeitada com base na Constituição Federal. A Constituição Federal, a última, ela foi criada em 1988. Então, nós temos leis com base na Constituição de 1988. De lá para cá, surgiram novas leis, algumas foram modificadas e foram implantadas dentro dessa Constituição, que são chamadas de emendas constitucionais. A nossa sociedade brasileira, ela é dividida dentro de um território que corresponde a 26 estados, mais um Distrito Federal, formando assim 27 unidades federativas. Então, no desenvolvimento de uma atividade, quando se pergunta quantos estados compõem o Brasil, a sua resposta tem que ser 26 mais um Distrito Federal. Mas quando a pergunta é, dentro da regionalização do Brasil, quantas são as unidades federativas? Aí você fala que são 27. Então, com base na pergunta, a resposta acaba sendo diferente. Porque unidades federativas são 27, quando se fala de estados, fala 26 mais um Distrito Federal. Porque dentro do nosso território brasileiro, Distrito Federal foi criado dentro de um território, que é o estado de Goiás, para ser introduzida a capital do Brasil, que é Brasília. Então, ele faz parte de um estado, ele está dentro de um estado. E ele tem a nomenclatura de distrito por fazer parte desse território, mas hoje ele tem os seus governantes, ou seja, ele tem os seus vereadores, os deputados, os senadores, os prefeitos, o governador. Mesmo assim, a nomenclatura não muda. Então, quando se pergunta quantos estados compõem o Brasil, você irá falar 26 mais um Distrito Federal. Quantas unidades federativas, você vai falar 27. E dentro dessa nossa formação territorial de regionalização, precisamos entender por que regionalizar, ou seja, por que se dividir em regiões. Além de servir para descentralizar a administração, ou seja, não deixar a administração no poder de uma única pessoa, e sim deixar na mão de vários governantes, para que possa planejar melhor as ações dentro do seu território, a regionalização também facilita a reunião de informações e a realização de estudos sobre determinado território. Assim, os governantes de cada estado, eles podem apresentar para o governo federal, ou seja, para o presidente, ações que precisam de verbas federais, que precisa da ajuda dele para administrar dentro de um território.
Dessa forma, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele foi responsável por fazer essa divisão política administrativa. De que maneira? O IBGE dividiu o nosso território em 5 regiões, que é a região Norte, a região Nordeste, a região Centro-Oeste, a região Sudeste e a região Sul. Para dividir o Brasil nessas 5 regiões, o IBGE agrupou os estados de acordo com a combinação dos aspectos naturais, sociais e econômicos. Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele analisou a questão da economia, clima, vegetação, solo, relevo, áreas com questão de mais densidade de chuva, menos densidade de chuva. Então, ele agrupou os estados dentro de uma área correspondente a essas características. Assim, o espaço geográfico brasileiro foi construído a partir da relação da história entre a sociedade e a natureza. Por isso, é dinâmica e está em constante transformação. Quando eu digo com base na relação histórica entre a sociedade e a natureza, é com base no desenvolvimento desde o processo de colonização até os dias atuais, ou seja, desde o período que Portugal chegou às nossas terras até hoje. Então, dentro desse processo, perceberam o que eu acabei de falar para vocês. Quais características? Relevo, vegetação, clima, a economia, os aspectos da sociedade, ou seja, dentro do processo de miscigenação, quais as culturas que foram introduzidas dentro de cada território. Então, tudo isso fez com que se desenvolvesse esse processo de regionalização. Onde ocorreu de tal forma que o IBGE, que já realizou diversas regionalizações dentro do território brasileiro, percebeu que o objetivo de facilitar o seu trabalho de pesquisa era permitir uma organização mais eficiente das informações utilizadas por governantes em suas decisões políticas. Vamos perceber mais à frente, analisando o mapa, que as nossas regiões brasileiras, elas sofreram algumas modificações com o passar do tempo, ou seja, territórios que pertenciam a uma região passaram a pertencer a outra, porque foram se miscigenando, se urbanizando, e a necessidade de se dividir essas terras fez com que o IBGE acrescentasse novos estados. Regionalização do Brasil do IBGE, ou seja, de que forma o IBGE determinou que seriam divididos cada região. Além de usar os aspectos naturais e econômicos, eles também observaram as características humanas que eu já falei para vocês, ou seja, o processo de miscigenação. Quais foram os povos que habitaram aquelas terras, ou seja, a cultura que foi introduzida, qual foi o grupo europeu, qual foi o grupo africano, porque os africanos, quando vieram para o nosso território brasileiro, eles foram divididos dentro de cada região, no processo de exploração de mão de obra. Só que a África não é um país, ela é um continente. Então, dentro da África, existem os países. Então, dependendo da miscigenação, as características desses negros, a regionalização ela aconteceu de forma diferente, pois tivemos representantes de negros vindo de Angola, Nigéria, Moçambique, entre outros. E com base nisso, os limites políticos administrativos foram definidos nas regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Analisando agora o mapa, vamos entender de que forma o IBGE realizou essa divisão dentro do território brasileiro. Essa divisão ela já é atual. Quais foram os critérios que eles utilizaram? Aspectos fisiográficos e econômicos, ou seja, relevo, vegetação, clima, hidrografia, que eu já expliquei para vocês anteriormente. As regiões definidas foram Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E os problemas que eles encontraram foi um contraste econômico e físico dentro de uma mesma região, com limites políticos de cada estado. Exemplo,
O norte de Minas Gerais possui mais características da região Nordeste que da região Sudeste. Mesmo assim, por seu território ser muito amplo, mais de 90% ter as mesmas características da região Sudeste, Minas Gerais se enquadrou dentro desse território. Então, como forma de entendimento sobre o processo de regionalização. O nosso território brasileiro foi dividido nas 5 regiões. A região Norte, composta por 7 estados, que é essa parte verde. A região Nordeste, composta por 9 estados, que é essa parte rosa mais escuro. A região Centro-Oeste, composta por 3 estados, mais Distrito Federal. A rosa aqui no meio. A amarela, que é a região Sudeste, composta por 4 estados. E a de azul, a região Sul, composta por 3 estados. Então, atualmente, é esse o nosso processo de regionalização e divisão territorial de acordo com o IBGE. Então, analisando agora o mapa mental sobre as nossas regiões brasileiras, podemos perceber que, dentro de uma extensão territorial, existem regiões que são maiores em terras, outras são maiores em quantidade de estados e outras são maiores em questão de população, que vamos estudar no decorrer das nossas próximas aulas semanalmente. Hoje nós temos a região Norte com 7 estados e ela atualmente, dentro do nosso território, é a região maior em quantidade de terras. Nós temos a região Nordeste com 9 estados. Ela hoje corresponde a uma região com maior número de estados. Nós temos a região Centro-Oeste com 3 estados mais o Distrito Federal, onde sua principal característica é a capital do Brasil, que fica no Distrito Federal, Brasília. Nós temos a região Sudeste com 4 estados e a sua principal característica de destaque está relacionado ao estado de São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil. Nós temos a região Sul com 3 estados. A sua principal característica está relacionada basicamente com a cultura europeia, onde eles ainda conservam, muitas cidades da região Sul ainda conservam esse processo de cultura europeu, principalmente espanhóis, alemães, suíços e italianos. Quais estados correspondem a cada uma dessas regiões? Nós temos na região Norte, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Região Nordeste, Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Região Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Região Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E a região Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Assim, compondo o nosso território com 26 estados, mais um Distrito Federal. E como base de informação, o território brasileiro também teve um outro processo de regionalização. Que processo foi esse? Com base nos critérios socioeconômicos e históricos, os aspectos da história e o desenvolvimento das atividades econômicas desde o período colonial. Essa região ela já foi dividida através de um outro critério. Que critério foi esse? A base de desenvolvimento de atividades econômicas, agricultura, pecuária principalmente, onde Pedro Geiger
que foi o que fez essa divisão regional do Brasil, ele dividiu nosso território brasileiro em 3 regiões: a amazônica, a centro-sul e a nordeste. Esse conteúdo aqui é o que vamos ver na nossa segunda aula. Para concluirmos a nossa aula de hoje, podemos observar que nós temos 2 critérios de regionalização. O mapa 1 foi o nosso processo de regionalização da nossa aula de hoje, dividido em 5 regiões, 26 estados, mais um Distrito Federal. E o nosso segundo mapa, ele está relacionado com a nossa segunda aula, uma outra divisão regional, já baseado nos processos socioeconômicos, ou seja, nas atividades econômicas, que é a Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste. Esse mapa vamos entender melhor na nossa próxima aula. Então, para concluirmos o que estudamos hoje, Brasil dividido em 26 estados mais o Distrito Federal, compondo 5 regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A região Norte ela é considerada a maior região em extensão territorial. A região Nordeste, maior região com número de estados. A região Centro-Oeste se destaca pela questão de Distrito Federal, a capital do Brasil, que é Brasília, localizada dentro desse distrito. Sudeste se destaca pela questão de São Paulo ser considerada o estado com maior população do Brasil, e a região Sul se destaca no processo de cultura europeia. E aqui, 7º ano, concluímos a nossa primeira aula dessa semana, onde abordamos sobre o processo de regionalização do Brasil. Na aula de hoje, especificamente, de acordo com o IBGE, onde o Brasil foi dividido em 5 regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Espero que tenham compreendido bem o assunto. Qualquer dúvida podem tirar no Class. Um cheiro, até a próxima e tchau!